Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário Alter Brasiliense. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o nosso poeta e professor Leonardo Tones. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Mazé, ou boa noite, já aqui na França, né? Para mim é um prazer estar aqui com você, agradeço o convite para conversar com você e com todos que estejam nos ouvindo. Você não se apresenta mais, né? Você é muito conhecido, mas tem alguns. Eu vou fazer uma breve apresentação, justamente para que os novos que estão aí nos assistindo possam te conhecer um pouco mais. Eu disse, então, aqui, Leonardo Tones é poeta, é professor em literatura brasileira na Sorbonne, condecorado pelo Ministério da Educação francês, Chevalier das Palmas Acadêmicas, e Chevalier das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura francês. Foi curador do Salão do Livro de Paris em 2015 e da exposição Oswaldo de Andrade, Pasteur Anthropophage, no Centro Georges Pompidou, em 2016. É o idealizador e organizador do Festival Printemps Littéraire Brésilien e do projeto Migra. Além da publicação de artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos e coordenar a publicação de outros textos, é poeta, autor de Diários em Mar Aberto, o nosso tema de hoje, e também de Agora Vai Ser Assim, e Inquietações em Tempos de Insônia. Eu diria que o Leonardo Tones é um grande batalhador, né, pelo trabalho de divulgação dos autores e da literatura brasileira aqui na França, né? Então, Leonardo, eu não poderia deixar, sabendo que você é professor, de te perguntar como é que vai o estudo da língua, né, da literatura aqui na França. De fato, quer dizer, eu acho que você bem sublinhou, mas antes de mais nada, eu sou professor, né? A minha formação e a minha função é a questão da transmissão de uma cultura, não só de língua. Eu trabalho sobretudo com literatura brasileira, já na Sorbonne há 20 anos, né? Estou lá há 20 anos. Também passei pelo ensino médio aqui na França, né? Mencionando então para o colegial. Eu diria que a situação, como nós conversávamos há pouco, nós estamos entrando talvez numa fase de grandes desafios, porque viveremos, acredito eu, um período de crise, né, de crise de presença de estudantes em sala de aula, e isso não só na área de português, praticamente todas as humanidades, né, decorrentes da crise da pandemia estão sofrendo com isso. Os estudantes estão procurando agora formações mais curtas, em vez dessa formação mais longa, que é a tradicional do curso de letras, né? Agora sim, por isso que eu falo, é um grande desafio como, né, atrair novos estudantes e como, sobretudo, a partir dessa formação, proporcionar uma inserção no meio profissional para estudantes que fazem letras, porque antigamente um estudante que podia, né, se tornar professor, cada vez mais os lugares dos concursos estão diminuindo, e também a questão da atratividade mesmo do Brasil, né, por conta de uma imagem da marca Brasil, que se degradou muito nesses últimos anos, há um interesse menor, e também com o fechamento de alguns projetos de intercâmbio. Aqui eu penso em intercâmbio em termos de universidades ou de troca de professores e de alunos, isso desde 4 anos. Não existe mais na área de humanas, então, como eu disse, está bem por enquanto, né, mas eu acredito que chegou a hora de repensarmos e fazer algo para que não nos encontremos como nos anos 90, em que a crise levou ao fechamento de diversos departamentos de estudos lusófonos nas universidades francesas e também o fechamento de cursos de português no ensino médio aqui na França. Difícil. Eu queria falar, então, do teu livro, a proposta de hoje, falar de Diários em Mar Aberto. Eu queria chamar a apresentação, né, eu peguei uns trechos da professora Regina Dal Castanher, da Universidade de Brasília, que fez a apresentação do teu livro. Ela diz o seguinte: nesses diários poéticos de Leonardo Tones, somos gentilmente convidados a navegar por trajetos e tempos alheios. De uma página para outra, entramos e saímos de navios, trens, aviões, táxis, nos movimentos em direção ao passado, quase alcançamos tocar a face dos que vieram antes de nós. Mas eles partem, nos deixando fotos, pequenos objetos e saudade. Estendemos então o braço para o imigrante que está prestes a se afogar. Agora,
nesse instante, no mar ou nas calçadas das grandes cidades, mas ele também se dilui e o gesto se perde. Este livro não foi feito para nos confortar, nem para apaziguar nossa raiva. Em notas de rodapé ou nas entrelinhas, o texto é contaminado por decretos, registros oficiais, notícias de jornal e discursos xenófobos, mas também por silêncios e pausas. Assim, a poesia de Leonardo Tones toma corpo, se oferece como âncora ou asas como espaço para reflexão. Busca nos recolocar no mundo com os outros, com os que se deslocam conosco, com os que podem vir a ser. Tua poesia tem também histórias de família, né, Leonardo? De família imigrante, italianos e portugueses, né? Tem a avó que, com medo de esquecer, escrevia o nome dos netos num papel. No centro da sala está a mesa de fórmica. Sobre a mesa há uma caixa. Dentro da caixa, objetos. Objetos que a avó arrumou, objetos que a avó recolheu, objetos que a avó guardou, objetos que a avó trouxe, que teria ter trazido, mas se esqueceu. Objetos que a avó perdeu, a magia dos objetos da avó, das coisas da avó, a magia das avós. Você herdou uma caixa de objetos da avó, né, Leonardo? Agora há pouco, mostra pra gente, incrível, né? Essa caixa aqui, que é uma caixa banal, né? Mas é uma caixa de camisas, onde as pessoas compravam camisas numa loja que fica em São Paulo, na Celso Garcia, que era uma loja bastante importante, vamos dizer, acredito eu, lá pelos anos 40, 50, eu não sei muito bem a data. E essa caixa, eu não tinha conhecimento dessa caixa, e numa viagem que eu fiz ao Brasil antes da pandemia, foi a última viagem antes da pandemia, meu pai, né, eu falei que eu estava fazendo um projeto, que eu queria retomar um pouco algumas histórias familiares, eu tinha recolhido algumas histórias, anedotas, por vezes incríveis, outras mais trágicas, e eu queria trabalhar um pouco com isso, eu não tinha ideia de fazer esses diários. E meu pai me ofertou essa caixa, né? E quando eu cheguei, eu já comecei minhas atividades, aí eu esqueci essa caixa, de fato, no meio das minhas coisas. E veio a pandemia, né, no mês de março de 2020, e no meio da pandemia, alguns dias depois do fechamento de tudo, né, eu comecei então a redigir um diário, né, todos os dias, para tentar entender o que eu estava vivendo naquele exato momento, né. E, aliás, é até bastante curioso, porque a professora Regina, né, na orelha que ela fez para o livro, na apresentação, ela fala desses deslocamentos, né, que meus textos apontam para deslocamentos constantes, você está sempre em movimento, em táxi, em barcos, em ônibus, em trens, ou então você está deslocando pelo tempo, presente, passado, muitas vezes até o futuro. Curiosamente, né, nós estávamos dentro de casa, trancafiados, e eu estava escrevendo sobre esses movimentos. E dentro desses movimentos, houve um que foi um mergulho no meu passado, que surgiu também naquele momento, porque diante da impossibilidade de ir ao Brasil, de ver minha família, meus próximos, quer dizer, surgiu aquela ansiedade, aquela angústia, talvez nunca mais encontrá-los. E aí eu quis também, nesse diário que eu comecei a escrever todos os dias, falar um pouco, né, da minha família, da história familiar, voltou, né, à mente aquela história que eu nunca tinha contado. Foi aí que eu lembrei da caixa, né, meu pai, que eu tinha deixado no meio das minhas coisas. Eu peguei essa caixa e eu fiquei praticamente uns 15 dias acariciando essa caixa sem abri-la, eu nunca tinha aberto ainda essa caixa. E surgiu esse texto, né, que você mencionou, mas que é o texto da caixa, que fala das possibilidades que poderiam estar dentro dessa caixa, dessas memórias esquecidas, dessas memórias enferrujadas, memórias tristes, alegres, né, dessa avó, de uma avó italiana, que chega ao Brasil em 1927. E foi ali, foi esse o ponto de partida, né, para um outro eixo dos diários, então, que é esse mergulho nessa história familiar, tentando entender também o próprio trajeto dos meus avós para o Brasil em 1927. Chegam num barco em terceira classe, um porão do navio, né, não conhecem ninguém e nunca mais voltam para a Europa, né? Então, uma verdadeira amputação. Não é a minha situação, mas em parte também é a minha experiência por aqui, né? Eu chego há 33 anos atrás, sem falar uma palavra de francês, sem conhecer ninguém, né? Eu não tenho uma caixa, mas essa caixa, eu diria que agora se tornou esse livro, né? Que você tem
esse mergulho no passado e que finalmente atravessa a minha carne, atravessa as minhas experiências. Muito bem. Eu queria agora, você nesses diários em mar aberto, tem também exilados, você falou de exilados, de imigrantes, né? Mortos numa praia de Cascalho, em Lesbos, passado e presente repetição de barbaridades, né? Eu queria que você lesse um trecho de um desses poemas, por favor. Tá. Eu vou ler, então, o Iris Irônica Orquestra Estridente, não é o que eu chamo de título, mas a gente pode falar do que se trata depois, e que, é claro, faz uma referência explícita ao navio negreiro do Castro Alves. E começa assim. Do homem que caiu no mar, não há nada o que mencionar, exceto a indefinição do corpo na queda ininterrupta. O mar, o corpo no mar, o mar que adentra as narinas, a faringe, adentra o esôfago. Em outros tempos, o homem que caiu no mar teria comentado o gosto das ondas pelos seus brônquios, o mar ao penetrar os alvéolos, 4 milhões até capilares petrificados, exoletos calcários, corais de ar. Em outros tempos, eu teria conversado com o homem que caiu no mar, teríamos evocado a fome, a partida e o abraço da mãe na despedida, pois sempre há mães em despedida. Ignora a vertigem do homem ao cair no mar, a minha tomou lugar na cozinha, junto aos avós, à ponta da mesa, quando o relato iniciava. Às vezes, gosto de imaginar o homem ainda no mar, os cascos de seus pés enferrujados, peixes habitando as órbitas de seus olhos esbugalhados, a boca concha naufragada do homem que caiu no mar e seus dedos hidra apontando para outros que pelos mares continuam a cair. Aqui, na verdade, né, a junção de várias histórias. A primeira história é a história que meus próprios avós me contaram, que na vinda para o Brasil, né, um homem tinha caído no mar. E nunca se soube a história desse homem, né? Por que ele tinha caído no mar, se ele tinha se jogado, se tinha sido um acidente. E essa história foi repetida várias vezes, né? Aquele ritual, né, da repetição da história traumática dos meus avós. E aquilo me marcou muito quando era criança. E é claro, pensar nesse homem que caiu no mar e que se afogou, né, só pode nos levar a pensar em tantos homens, mulheres e crianças que todos os dias caem nos mares, pelos mares afora e se afogam, tentando encontrar uma utopia, um Eldorado que se situaria talvez nesse nosso primeiro mundo. Polida, esse mundo tem toda na tua poesia, né? Nas esquinas do mundo, a quatro mãos, uma ideia de mundo. Não sei o que dizer do mundo ao mundo. Que mundo é esse que a gente vive hoje, Leonardo? Eu não sei mais que mundo é esse. Acho que eu tenho uma grande dificuldade de defini-lo e talvez a literatura ela esteja aí para isso, né? Talvez não para dar uma definição, trazer respostas para o que é esse mundo, mas para nos fazer interrogar, né? Fazer questões sobre esse mundo, questões que não tivemos coragem de fazer, questões que não usaríamos fazer. Então, eu não sei, mas eu interrogo cotidianamente, interrogo na minha atuação, né, de docente, e, é claro, interrogo também no meu processo de escrita. Pois é, e tem também essa relação com o outro, né? Você escreve Paulo Henrique, que deambula pela Avenida Paulista, e a Rua Doc Lobo, soropositivo, expulsado pelo pai de casa de Poços de Caldas, lhe pediu água e abraço. Então, que relação a gente tem, né, com hoje todos esses imigrantes e tal, mas essas outras relações, né, o que não aprendemos, né, nessa relação com o outro, que devemos aprender, sei lá. É o invisibilizado, né? Essa história de Paulo Henrique é verdadeira. Né? Essa história em Paulo Henrique, e ele se chama Paulo Henrique, eu espero que ele esteja vivo ainda, Paulo Henrique, se um dia me ouvir, quem sabe, nunca sei. Um dia eu estava caminhando com a minha mãe na Avenida Paulista, numa das minhas viagens para o Brasil, era um domingo, muito calor, né? A Avenida Paulista cheia de pessoas, né? Passeando, e é claro, há também os residentes que moram na rua, ali na Avenida Paulista. E eu andando com a minha mãe, veio um rapaz na minha direção, descalço, maltrapilho, né? Muito desgastado, vamos dizer assim. Ele veio, ele parou na minha frente, estava bebendo água, ele falou assim: tio, me dá sua água e um abraço. A água a gente pode dar, e o abraço? Né? Quantas pessoas já abraçaram um mendigo na rua? Um pedinte de rua, né? Um desabrigado?
E até naquele momento, né, a minha primeira reação foi, não vou abraçá-lo, porque talvez ele vai me roubar, talvez ele não tenha tomado banho. A primeira reação é essa reação de desprezo para o outro, né? E aquilo me incomodou muito, é claro, né? E eu acabei abraçando Paulo Henrique, eu levei Paulo Henrique para um canto da Avenida Paulista, eu sentei com ele na calçada, conversei horas com esse rapaz, né? Tentei ajudá-lo da maneira possível, tentando um espaço de acolhimento, é claro que não havia. E Paulo Henrique me marcou muito, né? E assim, toda a minha pesquisa ela é voltada sobre a questão da alteridade. Eu trabalho sobre imigrantes e representação de imigração na literatura. Mas é claro que essa questão me leva a questionar nossa relação com o outro. Né? Como dar voz a esse outro, como enxergar esse outro, como ouvir o outro. Acho que o mais importante é temos que começar a ouvir os outros. Né? E também é uma grande indagação da literatura brasileira. Né? Uma literatura que tem essa perspectiva um pouco enviesada da sociedade. Afinal de contas, quem são os grandes representantes da literatura brasileira? Quais são os grandes personagens da literatura brasileira? Isso é indagado pela pesquisa da professora Regina Dal Castanho, que diz que 70% são homens brancos, heterossexuais, da elite financeira, econômica, e o resto? Onde que está esse resto? Está invisibilizado, né? Invisível aos nossos olhos. Então a questão é como chegar a esse outro, né? Como não se apoderar desse outro. Talvez a única maneira seja um pouco que eu tento nos textos é nos fragilizar e a partir dessa fragilização de si poder esperar, né, ter essa experiência da alteridade. Né? A necessidade de nos fragilizarmos diante desse outro para, com esse outro, termos o mínimo de respeito e respeitá-lo enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, enquanto homens, mulheres e crianças. Então, assim, é a minha grande indagação. Né? Eu trabalho com isso em sala de aula e cada vez mais eu acho necessário expor essa indagação nos meus textos, quer eles sejam críticos ou nos textos ficcionais. Uhum. Pois é, essa poesia, né, falando um pouco mais de poesia agora, é musicalidade, né? Você tem uma ligação com a música, é por isso que a tua expressão se dá pela poesia, o que é poesia para você, como é que você... Então, a primeira questão, né, mas é saber se é poesia o que eu faço. Eu não sei se é poesia o que eu faço. É a forma que me parece atualmente mais adequada, né? Por um lado, por causa do próprio tempo, eu tenho pouco tempo, então, assim, se lançar num romance é, de fato, se lançar num projeto de 2 ou 3 anos, o que esse tempo me falta, né? Está muito escasso, apesar de eu estar começando um romance agora. E o meu texto, ele surge, eu diria, do cruzamento entre a crônica e a poesia. Né? Muitos dos meus textos contam histórias. Eu acho importante contar histórias e contar essas experiências, esses encontros, né, que eu fui acumulando ao longo do tempo. Eu sempre tenho um caderno onde eu anoto tudo. E o respiro, eu diria que ele é poético, e aí entra, claro, a música. Né? Eu fui músico, eu trabalhei com música durante muitos anos, e eu tenho a necessidade, quando eu escrevo, ouvir o texto. Então eu escrevo e tenho que ler em voz alta, eu tenho que falar esse texto, porque esse texto então vai ganhando uma musicalidade própria, né? Ou quer seja pelos acentos dentro das frases, quer seja por processos repetitivos, eu me sirvo muito de processos repetitivos, ou quer seja por técnicas mais vinculadas mesmo à escrita poética. Então, assim, eu não sei se é poesia, muitas pessoas dizem que é poesia, o meu editor falou que é poesia, né? Mas eu ainda não acredito plenamente. Então, falando de poesia, de mestres, né? Você falou de autores brasileiros, você terias quem te influenciou para a poesia, quem você gosta em poesia, quais são os autores que você vê interessantes nesse sentido? Não necessariamente em poesia, mas eu diria assim, autores que me marcaram e que continuam me marcando pela escrita e de uma escrita que eu gosto. Bom, em poesia eu tenho uma paixão por Carlos Drummond de Andrade, e em muitos meus textos é possível encontrar ali traços do Drummond, né, em vários questionamentos e até do própria escolha temática, um imaginário que atravessa ali. Eu tenho até um texto que eu falo, né, um elogio a Drummond. E depois há autores mais contemporâneos, nomeadamente, por exemplo, a Adriana Lisboa, é uma autora de que eu gosto muito, por uma escrita seca, flor da pele, que trabalha muito com essa coisa do banal, sem banalizar esse banal. Né?
Mas há outros, por exemplo, outro dia eu descobri Paulo Cruz, que é um autor do Rio de Janeiro, né, um autor negro, que trabalha também com contos, mini-contos, e de uma potência muito grande no texto. Mas hoje, por exemplo, estou relendo Samuel Havé, né, Samuel Havé, que é um autor dos anos 50, o primeiro autor ali, um autor que tem uma antologia muito bonita, que chama Contos do Imigrante, em que ele traz, eu diria, pela primeira vez, essa dor, né, de uma existência migrante, num conto extremamente seco e trazendo até um outro sotaque. Né? Ele tem um outro sotaque. Então, como eu sou um pouco atravessado pela música e ao mesmo tempo por esse estar fora, eu escrevo muitas vezes com o francês atrás. Né? A língua francesa está por aqui, às vezes a entoação, às vezes a estrutura frásica. Então, eu gosto muito de pensar nessa minha ligação, talvez possível, com o Ravel, que escreve também um texto que tem um certo sotaque, uma outra respiração que não é uma respiração própria do Brasil nos anos 50. Uhum. Pois é, com todas essas qualidades, evidentemente professor e toda essa ligação com autores, você escreve. Mas por que você escreve, Leonardo? Eu escrevo porque muitas vezes eu acho que a palavra acadêmica, o discurso acadêmico, os artigos, né, que somos normalmente, enquanto professores, levados a produzir, já não dão conta da nossa contemporaneidade, já não dão conta dos desastres, das catástrofes, das indagações, e também porque esses discursos, muitas vezes, ficam vinculados a um público muito restrito. Eu sinto necessidade, eu sou um grande falante, né? Eu gosto de falar com as pessoas. Por exemplo, eu não tenho carro no Brasil, eu adoro andar de ônibus, né? Por isso que eu sofri muito também com a pandemia. Eu gosto de andar de metrô, eu gosto de sentar em praça e conversar com as pessoas. Eu sou um grande conversador. E as minhas inquietações nos textos acadêmicos não atingiam esse público. Então eu falei assim, então eu preciso encontrar um outro canal, uma outra maneira, talvez de falar as mesmas coisas, mas com outro gesto, que é o gesto poético, né? E talvez por isso que eu escreva também poesia, nessa ligação cada vez mais intrínseca entre questões do texto acadêmico e as questões da ficção. Uhum, muito bem. Eu queria falar agora das ilustrações, simpáticas ilustrações que tem o teu livro, talvez você possa mostrar algumas, do Vitor Rocha, né? E falar também, olha, são belas ilustrações, e o trabalho que você teve, né? Um trabalho, como é que você trabalhou com ele, como é que essa complementaridade, né? Tem Foi verdadeiramente uma complementaridade. O Vitor Rocha foi meu estudante aqui em Paris, um estudante de letras, né, que veio num programa de intercâmbio, foi um dos melhores estudantes daquele ano, e ao voltar ao Brasil, então ele retomou os estudos em designer, e atualmente tem trabalhado também como capista e ilustrador. Ele ganhou um prêmio agora na Itália, e eu propus para o Vitor, né, um projeto a duas vozes, né, que ele lesse os textos, eu não interferia em nada, e que ele criasse, através de algumas ilustrações, vamos dizer, uma outra narrativa que tentasse dialogar. Então, assim, não são ilustrações que vêm apoiar a escrita. São 5 ou 6, são pequenas ilustrações, muito delicadas, um gesto muito mínimo, por vezes, mas que trazem, né, um diálogo com o que eu estou fazendo. Né? Às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira implícita. E a capa, é claro, a capa é dele, essa capa eu acho maravilhosa, né? Porque nos leva para esse fundo do mar, né? Esse mar que faz parte do título, mas que está presente, né? E esse alto mar, que é um espaço de ninguém, né? Não tem, pertence à jurisdição, vamos dizer, internacional, e que onde eu quero levar o meu leitor para que ele também se perca nesse alto mar junto comigo. Uhum. E você já tem conversado com, agora, né, final da pandemia, podido falar com os leitores, assim, presencial? Tem, alguns encontros aconteceram, né? 2 semanas atrás houve o encontro da Poesia Exília com a escritora quebequense Nora Atala, né? Que esteve aqui na França, fui convidado para esse festival, né? Vou ao Brasil daqui 15 dias, haverá um lançamento em São Paulo, na Travessa de Pinheiros, e no Rio de Janeiro, na Travessa de Botafogo. No mês de junho, eu sou um dos convidados, o primeiro brasileiro, aliás, no Festival de Poesia de Tunis, na Tunísia,
né, onde eu vou falar de poesia, da minha poesia e também de questões de tradução. Então, assim, felizmente parece que as coisas estão voltando aos poucos e eu acho importante esse contato, né? Não tanto para falar do livro, mas para ler, né? Eu gosto muito de ler o texto, né, para que as pessoas ouçam e a partir dessa leitura se estabeleça realmente um diálogo, né, para além do consciente, porque eu acho que a poesia ela traz isso, talvez esse seja né, essa potência da poesia. Às vezes você nem precisa falar sobre a poesia, basta você ler e você penetra um outro mundo imaginário. E é um livro que já foi traduzido, vai ser publicado em alemão. Isso, na verdade ele vai ser publicado em alemão pela editora, pela Verlag Hagebüter, né? Eu estou trabalhando junto com a tradutora atualmente, que na verdade não é uma tradução literal, e eu tenho gostado muito desse trabalho. Eu falava muito bem alemão, né? Mas eu perdi nesses anos, então assim, a minha compreensão, eu fico sempre numa zona um pouco nebulosa quando eu discuto com ela alguns termos, né, as escolhas, então eu acho interessante porque eu diria que ela está fazendo uma translação, não uma tradução do meu texto. É como se fosse quase uma coautoria na língua alemã, e ela tem toda a liberdade, e às vezes eu deixo ela escolher, eu gosto só de ouvir como é falado, né? E vai sair nessa editora, uma editora que também vai publicar, eu estou organizando isso, no mês de janeiro de 2023, uma antologia de poesia brasileira contemporânea. Há poucas antologias na Alemanha, talvez seja uma das mais atualizadas, desde 2013, quando o Brasil foi convidado na Feira de Frankfurt. E talvez vamos ver para outras línguas depois, né? E deve sair alguma coisa em grego, um trecho em grego, numa revista online, para um tradutor grego que entrou em contato comigo. E depois, quando você tiver tempo, para o francês. Quando eu tiver tempo, é um pouco isso. Porque, na verdade, para o francês sou eu mesmo que vou traduzir, então é autotradução. E a tendência da autotradução é você querer reescrever tudo. Né? Eu preciso me vigiar, me policiar muito para não começar um novo texto. Né? Mas, assim, alguns textos já foram publicados em revistas em francófonas, no Canadá e aqui em Paris, e agora vamos ver o que é possível fazer. Né? Eu acho que agora estamos começando a pensar essa saída da pandemia, talvez não plenamente, e precisamos realmente desses contatos, desses encontros, para senão a literatura desaparece. Né? Literatura é isso, literatura é encontro. Como é que você vê a literatura brasileira no mundo atualmente? A literatura, você fala da questão da tradução, né? A questão da tradução, assim, nós conhecemos um grande boom do processo de tradução, de exportação e de internacionalização da literatura até por volta de 2015, 2016, e desde então o que eu observo é um decréscimo, né, de interesse, é claro, de editores, né, e é claro também por falta, muitas vezes, de subsídio e de apoio do próprio governo brasileiro. É importante dizer que grande parte dos livros traduzidos aqui fora, pelo menos o primeiro livro, uma grande editora, sempre contou com o apoio governamental brasileiro, né, graças ao programa de tradução da Biblioteca Nacional. Esse programa parou, atrasou, agora ele está voltando, mas é claro que esse programa sozinho não dá conta, né, do processo, né, importante aqui de internacionalização. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas, de fato, se você pensar, por exemplo, na França, dentre as obras traduzidas, né, de todas as obras traduzidas, o Brasil, o mundo lusófono, né, o Brasil, ocupa apenas 1%, né, da questão da tradução por aqui, o que é muito pouco. Muito pouco. Em relação ao poder da literatura ou do mercado, né? Porque é um mercado também anglo-saxão, como é que ele, o poder como é que você vê essa disparidade enorme, né? Qual é a força deles, né, para fazer economicamente? A força, na verdade, é a força do PowerPoint, né, do soft power, PowerPoint, do soft power, que já é uma grande tradução. Quer dizer, esse mercado existe, a força está aí. Eu acho que querer lutar de frente com esse mercado é impossível. Então, o que nós temos de fazer é ir pelas brechas e talvez pensar não numa presença megalomaníaca de grande, né, grandiosa aqui fora, mas assegurar um leitor potencial, um leitor mínimo, mas um leitor fiel. E eu acredito muito nessa fidelidade do leitor, né? Criar através de pequenos gestos, de pequenos espaços, fortalecendo, porque, na verdade, tudo é um conjunto. Se você
não tem estudantes na sala de aula aprendendo português, você não vai ter futuros leitores de literatura brasileira ou portuguesa. Se você não tem leitores, você não tem estudantes. Então, assim, é importante quebrar esse círculo vicioso e trabalhar de maneira conjunta, mas, assim, eu acredito muito nas coisas pequenas, nos atos pequenos, nos gestos pequenos, porque são esses que ficam, como o seu, Mazé, né? O projeto do Centro Cultural Franco-Brasileiro não é um grande projeto de internacionalização, vamos dizer, em que você tem várias sedes pelo mundo todo. Não, você criou a sua sede, você criou o seu espaço, e nesse espaço você faz, na sua medida, né, com um público que se torna cativo, com um público fiel, o seu próprio projeto de divulgação. Então você contribui para esse projeto, talvez de maneira, né, tem questões de financiamento, não são aqueles financiamentos, não, mas assim, no cotidiano, no dia a dia. É nisso que eu acredito. É a realidade. Tá nevando aí, ó. Se eu tô olhando para frente, tá nevando. Aqui ainda não chegou a neve, deve chegou a neve. Daqui a pouco. Tá nevando, incrível. Mas voltando aos... nós estamos 30 minutos de programa e a gente vai ter que fechar. E eu gostaria de pedir para você fechar com uma poesia que você gostaria de apresentar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Então eu vou ler uma poesia de amor, que é uma poesia que eu gosto muito, e que fala do verão, para que aí a gente pode pensar no verão que ainda não chegou. Então ela se chama Vocalizes Matinais Celebrando o Verão, exercícios a serem executados todas as manhãs com a precisão de um canto por escrever que desconheça o peso morto das palavras. E ela diz o seguinte: pousar meu rosto em tuas faces e recolher de teus sonhos o assombro de meus lábios, de teus cílios, ouvir o murmúrio dos lagos, tu, que nada pedias, somente exigias por entre loucas pernas, alçar voos em apneias, tontos de amor. Beleza, né? A poesia, viva, não é? Obrigada, Leonardo, por ter estado conosco e vamos continuar esse trabalho de divulgação, né? Muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho, Mazé. Muito obrigado a todas e a todos e a todos.